Hoje vou falar daquele que é provavelmente o cogumelo mais conhecido do mundo, que é nada mais, nada menos que o Amanita muscaria. Toda a gente conhece este cogumelo, quase de certeza. Toda a gente sabe que é um cogumelo perigoso. Pelas suas características, é um cogumelo bastante perigoso. Mas há certas coisas que fazem do Amanita muscaria um cogumelo especial, um cogumelo que está associado a uma cultura. É um cogumelo típico micorrízico que está associado a ambientes de coníferas, por exemplo, pode ser encontrado noutros locais. É típico do hemisférico norte, ou seja, está associado a zonas mais frias. Também poderá ser encontrado no hemisfério sul. O seu chapéu, em jovem, apresenta a forma hemisférica, tornando-se convexo, e numa fase mais adulta torna-se aplanado. A sua cutícula é separável da carne, como podem ver, é bastante separável da carne, e depois entretanto apresenta aquela coloração muito parecida com a Amanita cesárea. A coloração é vermelha, um vermelho vivo, depois tem tendência a ficar amarelado ou alaranjado com a idade. Entretanto, na sua cutícula podemos ver restos do véu. Estes pigmentozinhos brancos são restos do véu, que geralmente apresentam a forma concêntrica, ou seja, bem dispersos concentricamente pelo chapéu, que com a idade têm tendência ou a cair ou até a própria chuva os fazer desaparecer. As suas lâminas são brancas, são livres, de forma desigual, e apresenta um anel persistente e amplo no bordo. O pileu, o pé, é de forma cilíndrica, bastante fibroso, e apresenta uma bolva na base do pé. Dito isto, já podemos tentar fazer uma avaliação em relação à sua toxicidade. E é aqui que este cogumelo se torna a imagem de uma cultura popular, devido aos seus efeitos alucinogénicos. E as suas principais substâncias alucinogénicas são o muscimol e o ácido ibuténico, potentes psicoativos, que afeta principalmente o nosso sistema nervoso central, onde altera por completo a nossa função cerebral. Isto é, a nossa percepção das coisas muda drasticamente graças aos efeitos psicoativos do muscimol, que é considerada uma droga psicoativa. Devido aos seus efeitos alucinogénicos, é aqui que entram os registros históricos relativos ao consumo do Amanita muscaria, que datam de sensivelmente há mais de 5.000 anos, onde já há registros escritos sobre o consumo do Amanita muscaria. Então os historiadores dizem-nos que há muitos séculos atrás era utilizado por povos da Sibéria para terem algum tipo de experiências religiosas e também, quem sabe, para poderem combater o frio, uma vez que, estando no estado de embriaguez, os sentidos ficam alterados e não se sentiria o efeito do frio. Outros dizem também que os vikings, um povo da Escandinávia, conhecido por a arte de serem bárbaros e assassinos, também estariam sob o efeito da muscaria quando iam para as suas batalhas, mostrando talvez aquela faceta louca e de assassinos aguerridos que combatiam por puro prazer. E ainda há outros que dizem que
associam a muscária ao nascimento do judaísmo e do cristianismo, numa alusão em que Maomé e Moisés estariam alucinados no momento das suas visões na montanha. Claro que são teses que não são apoiadas pela comunidade científica. Numa história mais recente, com um pouco mais de 100 anos, 150, 100 anos, há quem associe o cogumelo, a Amanita muscaria, por exemplo, ao Pai Natal e ao facto de as prendinhas serem deixadas debaixo do pinheiro, uma vez que é onde nascem, onde crescem geralmente as amanitas muscárias. E o fato do Pai Natal ter aquelas cores características do vermelho e do branco. A própria Disney adotou o cogumelo para diversos filmes, como por exemplo o Fantasia do Mickey, o Alice no País das Maravilhas, onde ela supostamente come um pedaço de cogumelo e altera de tamanho e tem visões. A Nintendo, no jogo do Super Mario, em que ele come um cogumelo e aparentemente altera de tamanho. Os estrunfos também associaram o cogumelo da Amanita muscaria. No fundo, é dizer que estas percepções alucinogénicas provocam vários efeitos, entre elas percepções sinestésicas, onde nós misturamos tudo. Por exemplo, percepções perceptivas, por exemplo, onde podemos ouvir uma cor, por exemplo, ou sentir um gosto. E percepções visuais, como micropsia ou macropsia, ou seja, isto quer dizer o quê? Que os objetos ao nosso redor parecem que aumentam e diminuem de tamanho. O consumo da muscária também causa, por exemplo, náuseas, causa espasmos, sonolência, pressão arterial baixa, perda de apetite. No fundo, é todo um cocktail de psicoativos. Como já vimos, trata-se de um cogumelo bastante perigoso. Ainda assim, as mortes por consumo do muscária são raras. Ainda há quem consuma este cogumelo, talvez por engano, ou alguém que queira ficar, que tenha conhecimentos e queira ficar naquele estado de alucinado, por exemplo. Também dizem que é possível eliminar os efeitos tóxicos através de um processo de cozedura, algo que será um pouco complexo de fazer. Fica o aviso, é um cogumelo maravilhoso, mas ao mesmo tempo é um cogumelo bastante perigoso. Ainda haveria muito para dizer sobre o Amanita muscaria, mas o relato que aqui fiz espero que tenha sido, que dê para ter umas ideias de como este cogumelo está associado à nossa cultura e a uma cultura global. Nuno Figueiredo, e até um próximo vídeo. Obrigado por assistir.